Olá! Hoje no nosso programa vamos falar de um tema especial, homenagear aquelas pessoas que trabalham durante o dia, dão duro em outras atividades e são apaixonadas por arte e praticam alguma atividade artística. Pintam, escrevem, cantam, ou seja, são artistas anônimos. Para conhecer um pouco mais sobre esse tema, convidamos para um bate-papo Nilda Neves, que trabalha como cabeleireira durante o dia em um salão localizado no bairro de Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Tudo bem, Nilda? Tudo bem. Nilda, como esse lado artístico entrou na sua vida? Quando você percebeu que você tinha esse tino para mexer com arte? Eu nunca tinha percebido. Aí, certo dia, eu era comerciante. Tive sérios problemas com o filho que eu tenho até hoje, doente, na Bahia. Era muito assalto, muitos problemas e foi muita confusão. Aí, o que acontece? Eu não quis mais trabalhar com comércio. Eu escrevi umas poesias quando eu comprei um filme chamado Segredo, por acaso. Eu vi um rapaz vendendo uns livros muito caros e tal. Aí eu escrevi umas poesias rapidinho. Tive a oportunidade de mostrar ao cantor e compositor Peninha. Ele ficou... Todos falavam, poxa, isso tá lindo, tá lindo. Eu não acreditei, sabe? Quando o Peninha disse, tá maravilhoso, é disso que o Brasil precisa. Meu, você é Guimarães, você é Graça... Falou um monte pra mim. Aí eu falei, nossa, realmente acho que o negócio tá bom. Ele passou uma carta para um rapaz que é músico, é jornalista também, mas trabalha como músico, chamado Fábio Teixeira. E este gravou um demonstrativo com 3 músicas, chamado Samaria, Não, O Lavrador, e essa Maria Não, O Lavrador, e Uma Voz, né, que eram 3 poesias, ficaram maravilhosas. E no salão de beleza, eu escutei dizer que você, conforme você trabalha durante o dia, faz os cortes de cabelo, você recita as poesias. Depende de quem a pessoa. É? Você perceber que a pessoa é um pouco culta, que gosta, nossa, eu tenho ganhado presentes inúmeros. Eu falo, porque aí despertou em mim. Depois disso, aí Peninha pediu para que eu escrevesse livro. Eu escrevi um livro chamado O Lavrador do Sertão, pela editora Seven Sisters Internacional. Mas aí era um livro grande, passei por várias editoras que queriam me dar uma porcentagem muito pequena. E entrei em conflito, tive com essas pessoas. O que eu fiz? Lancei por minha conta, pela Escotesse, na Bienal. Vendi todos os livros, que é esse aí, O Belo Sertão. E depois, esse novo livro está saindo. Aí da Bienal eu conheci esse pessoal que diz ser de Israel, com núcleo aqui no Brasil. E eles vão lançar esse livro até o dia 10, vai estar no ar, chamado Lavrador do Sertão. Veio esse prazer de fazer. E aí quando você chega, aí eu já deixo cactos, que eu também faço artesanato, entendeu? Flores, telas, eu fico borrando o tempo todo. E o pessoal diz que tá lindo, né? Eu acho maravilhoso. E aí eu comecei a ficar encantada também. E pinto mesmo e falo poesias. Eu tenho 120 poesias decoradas. E 5 livros para lançar. Lancei um, estou lançando o outro agora. E tenho mais 3 para ser lançados. Você passa uma boa parte do tempo no salão, acredito eu. Isso. Onde você arruma esse tempo, essas brechas para pintar, escrever, compor? Só falta pintar na cabeça dos clientes, sabe? Eles chegam lá. Mas as pessoas gostam muito. Eu nunca vi um assunto tão interessante quanto esse do sertão, sabe? Porque as pessoas não conhecem as palavras. Eu falo de sótão, de tuia, de cuias, de cabaças, de cornibocas. Coisa totalmente diferente. É um Brasil diferente. Um linguajar totalmente diferente. Eu sou descendente de índios com portugueses, entendeu? E aí vem essa linguagem muito louca e as pessoas ficam encantadas. Inclusive o Guilherme outro dia. E são tantos outros. Ganho presente, ganho computadores, ganho caixinhas imensas quando a pessoa vê esses contos loucos. E por que você não se dedica somente à arte? Você ainda continua exercendo a profissão de cabeleireiro? Qual é a dificuldade enfrentada? Olha, você vê que em 2 anos e meio eu tenho 150 trabalhos artísticos em telas, papel e onde eu estou te falando, pinto em qualquer lugar. Eu tenho um número de artesanato muito grande, inclusive palmas e cactos. Mandacarus, de todo jeito, sabe? Tem em casa, parece uma casa de louco. Tenho também os livros, né? Escrevi tudo isso em 2 anos e meio. E o dinheiro não dá, tinta cara, livro caro. E eu precisava de patrocinadores, né? Que não encontrei até agora. Também não procurei, não tive nem tempo de fazer isso. Entendeu? Não tenho tempo e por isso eu trabalho, porque eu preciso. Eu moro em Parada de Taipas. Nossa. E trabalho em Pinheiros. Porque as editoras que pegaram esse primeiro livro estavam ao redor aqui de Pinheiros. Depois, como eu briguei com muita gente, sabe, porque eu não discordava, eles mudavam o texto, não entendi, porque tem expressões muito loucas. Como é que tu faz isso? Kuma! Eu estou arrastando um estilo um pouco parecido com o de Guimarães.
Porém, eu coloco o glossário e rodapé com todo o significado, entendeu? Então, tenho que trabalhar, não tem jeito, porque não tem jeito mesmo, senão eu ficaria escrevendo e pintando o tempo todo. A gente percebe que você tem uma grande influência do cangaço. Ah, sim, né? tenho. Nas suas Nossa, poesias, como nas suas gosto. pinturas. E eu queria saber o que ele representa para o Brasil, o cangaço de uma forma Nossa, eu geral. acho maravilhoso, não só o cangaço, como Euclides da Cunha, para mim é um dos maiores jornalistas do mundo. Eu acho ele fantástico. E o cangaço foi fundamental para o sertão. Ele mostrou um número muito... uma coisa falada de um jeito que na verdade era de outro, uma revolta que se dizia bagunça, né? Na verdade não era. Foi assim, tipo uma vingança, como na Guerra de Canudos, por exemplo, a Guerra do Rio Grande do Sul. Revoltosos vieram do Rio Grande do Sul para se unir com o pessoal da Bahia e dar um revide na República, sabe? Quer dizer, a guerra teria que continuar segundo eles, só que depois perdeu o fio da meada e ficou ali, entalado na Bahia, e acabaram virando em nada. No final eles matavam, roubavam, viraram cigano, na verdade. Entendeu? O cangaço é isso aí, o cangaço e a guerra é tudo uma coisa só. Aquele pessoal que participou da guerra era todo mundo cangaceiro. E, aliás, nós somos, na verdade, todos cangaceiros ainda lá, porque se alguém tentar fazer alguma coisa, tipo assim, invadir ou nos eliminar, é claro que nós vamos revidar do mesmo jeito que foi feito na Guerra de Canudos. Eu gosto da guerra. E tenho, inclusive, uma poesia fantástica que me lembra de Euclides da Cunha. Imagina um jornalista aqui do estado de São Paulo. Aqui, assim, eu digo que nós devemos homenagear esse homem, sabe? Principalmente nós, os baianos. Ele ficar numa caatinga daquela, porque o sertão da Bahia é difícil. É muito espinho, é muita gramalha, é muito cacto. É muito sol, é muita sede, é muita poeira. Entendeu? Já pensou um jornalista ali cronometrando tudo aquilo? Aí eu tenho até uma poesia linda que eu fiz para ele. Imagina ele ficar olhando aquele sertão que eu conheço, tá entendendo? Assim, de uma montanha ou morro qualquer, fixo ao ermo, posso observar seres viventes dali, camuflados reais, sumindo emergindo destes matagais. Tão assustados, às vezes lendários. É um enigma da criação e deste universo é um relicário, confundindo o sábio e o poder, onde o olho não vê, a mente não crê, não diferindo na fé, viver ou morrer, deserta, esquelética, indefinida, assustadora e tão bela, pobreza exposta, riqueza oculta, perspicácia e astúcia integrante dela, cactos, planaltos, lazedos, planícies, vão completando-lhe a tela. Num panorama exclusivo e fantástico, o sol causticante em nossa passarela. E por um instante, até mesmo o seu nome provoca aos sentidos uma confusão. É que a geografia metódica, sensata foi justa, dando-lhe a denominação Caatinga, Caatinga do meu sertão. Esse brasileiro virou um baiano. A gente sabe que você está escrevendo uma peça chamada Dois Cabras e um Coronel. Dois Cabras e um Coronel. Conta um pouquinho pra gente como vem sendo essa experiência, como você tem passado por ela. Olha, eu entrei em tudo de gaiato. Eu nunca escrevi nada, eu nunca achei que alguém fosse achar interessante esses assuntos. Esse Dois Cabras e um Coronel, tem um escritor, amigo meu, ele passa no salão e falou assim, olha, o SESI está oferecendo, tem um concurso aí no SESI com cônsul, não sei, da Alemanha, da Inglaterra. E eu gosto de participar de concurso. É uma peça de teatro, né? Eu falei, é o quê? Um texto ou a peça? Aí ele ficou na dúvida, não sei se é o texto ou a peça. Depois ele passou, olha, é a peça. Eu nunca escrevi uma peça de teatro, mas como um cara um dia leu um livro meu e falou, nossa, isso aqui já é um roteiro, já é um... eu tenho pessoas que ficam falando se é verdade, se é mentira, eu não sei, sabe? Eu sei que estão gostando, eu estou acreditando. Aí eu fui em casa e escrevi Dois Cabras e um Coronel. E ficou muito engraçado. Eu falo dos padres, eu falo do político. Eu falo do sertanejo que a nossa cabeça, São Paulo realmente São Paulo é maravilhoso. Sabe? Eu sou baiana, mas eu admiro essa cidade fantástica que acolhe a todos, entendeu? Mas as pessoas ali ficam, vou para São Paulo, mas o sonho é totalmente diferente. Não sabe a dificuldade que vai passar aqui. Sabe, morar em quartos pequenos. Os casarões do sertão da Bahia, 14, 22 cômodos. E aqui a gente vai para um cubículo, certo? E ainda paga caro e olha lá, o negócio é fogo. Aí o que acontece? Eu escrevi sobre padres, políticos. Então, no caso assim, o baiano, eu vou para São Paulo, vou virar doutor, vou virar governo, vou virar escritor, vou virar poeta, vou virar tudo. E é verdade. Porque o outro fala assim, ele fala, doutor coronel, bosta nenhum, ele não é nem doutor nem coronel. É sim. Porque se a Josefa falou, e tem gente que nem nós aqui, assim, o cara estava puxando isso, né? Que um dia desse foi para São Paulo, virou doutor, virou governo, virou deputado, virou escritor, virou poeta, virou tudo. E a verdade é essa.
Oh, meu, nós somos de puxar a enxada, pegar o pote, catar feijão. Você tá entendendo? É desse jeito aí, todo mundo sonha em vir para São Paulo. De repente, alguns estão dando certo, né? Quem sabe eu não vou virar doutor, coronel, honoris causa. Também. Como a minha peça aí que eu escrevi, eu não sei nem... Tá legal, tem muitas páginas engraçadas. E além do jornalista que você citou, que te influencia bastante, quais mais influências você tem Olha, na arte? Na arte, eu gosto de cantar, eu gosto de Xangai, estilo Xangai. Oh, meu sertão catingueiro, oh, meu sertão catingueiro. Xangai maravilhoso, Luiz Gonzaga, Alomar, eu gosto desses cantores que já está escrito até na verdade, cara do sertão, cara das caatingas, sabe? Porque eles falam muito bem. O Xangai, por exemplo, ele fala da saga da Amazônia. Nilda, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa e se você tiver alguma consideração final para deixar para o nosso telespectador, fique à vontade. Eu gostaria que a cultura fosse mais incentivada no Brasil. Esse foi mais um Pauta Aberta. Contamos com a presença de Nilda Neves. Até o próximo programa. Olá, está no ar o Pauta Aberta. O tema abordado hoje é o comportamento humano no trânsito. Lidar com as individualidades não é fácil. Saber se controlar diante de situações difíceis na direção de um veículo é quase um sacrifício para os motoristas. Para falar deste assunto, contamos hoje com a participação da coordenadora do curso de especialização em Psicologia do Trânsito da Universidade Cruzeiro do Sul, Maria Tereza Campos. Olá, Maria Tereza, bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço pelo convite. Maria Tereza, o que é a psicologia do trânsito? Psicologia do trânsito é o deslocamento de todos aqueles que participam da via pública, considerando desde o veículo, o homem, carrinho de bebê, carrinho de boi, bicicleta, skate, todos os componentes que circulam no trânsito. O que te levou a se especializar em psicologia do trânsito? Bom, eu sou professora universitária há muitos anos e como coordenadora do curso de psicologia, eu fiquei muito assim, preocupada com uma área da psicologia que estava muito descoberta e estava muito sem possibilidades ou não tinha no mercado uma capacitação, especialização para os profissionais da área. Então, nós na universidade pensamos numa especialização que viesse a dar conta dessa falta de demanda no mercado. Sim. E quais os fatores que contribuem para um bom ou mau funcionamento do fluxo, do trânsito, das vias públicas? Bom, são vários fatores, né? Aí o que contribui para o bom desenvolvimento do trânsito envolve todos aqueles que estão no trânsito, por exemplo, a engenharia do trânsito, as vias, o motorista, os veículos, a condução dos semáforos, os semáforos verticais, horizontais, a sinalização. Isso é que pode, de certa maneira, favorecer ou não o fluxo de trânsito. Entendi. E o comportamento dos motoristas? Eles variam de uma cidade para outra? É uma questão cultural? Na nossa sociedade, né, o comportamento, assim, de modo geral, ele é cultural, não diria especificamente no trânsito. Então, varia de cidade para cidade na intensidade do que a gente considerar o trânsito. Mas o comportamento no trânsito reflete o comportamento da sociedade de um modo geral. Se uma pessoa é agressiva, ela é agressiva em qualquer contexto, inclusive no trânsito. Se é uma pessoa mais educada, mais pacificadora, ela também é em qualquer outra circunstância. Ah, sim. E qual a importância da questão cidadania, do conceito cidadania exatamente no trânsito? Se a gente partir do princípio que cidadania são os direitos e deveres, né, que nos torna realmente responsável pela nossa situação em vida pública ou em qualquer circunstância, no trânsito ela é fundamental, mais fundamental ainda, porque no trânsito nós assim estamos dentro da cidade de São Paulo, vou me reportar mais a cidade de São Paulo, brigando, entre aspas, por um espaço cada vez menor.
E para disputar esse espaço, nós temos que realmente respeitar, né, a individualidade, respeitar cada um. É um espaço em que ele deve comportar, né, em vários momentos, em vários segmentos, cada um de nós. Porque ora nós somos motoristas, ora nós somos pedestres, ora nós somos passageiros, ora nós somos caronistas, né? Então, a questão da cidadania, você está inserido em todos esses contextos da mesma forma. Então, essa agitação toda acaba provocando um sério número de acidentes, né? Essa é a principal causa de acidentes ou existe um fator predominante? Não, são vários fatores, né? Hoje nós temos o fator principal de acidente do trânsito, a combinação álcool e direção. O maior número de acidentes de trânsito é provocado pelo uso de álcool enquanto a pessoa está dirigindo. O segundo fator mais considerado é a imprudência e o desrespeito à sinalização. O terceiro fator que eu consideraria muito significativo é a impunidade, né? As pessoas fazem, se comprometem, mas ela não respeita as normas de trânsito porque sabe que não vai acontecer nada, né? Por exemplo, o sistema de multas ou o sistema de punição na nossa sociedade, ela vai para você, vem para você depois de meses em que você comete uma infração. E mesmo assim, a legislação tem várias brechas que permitem que eu passe a minha multa para uma outra pessoa. Então, a multa não tem um valor educativo, ela tem sim, não é punitivo nem é educativo. Ainda tem essa questão da fiscalização que você pode recorrer, né? Sim, tanto os motoristas de ônibus, motoristas de táxi, motorista, né, comum, qualquer um, ou até mesmo motociclista, todos esses que estão no trânsito, até o pedestre. Vivemos numa sociedade em que o estresse natural da vida faz com que no final do dia ou até no início do dia já estejamos cansados e estressados. Isso, o fluxo, a distância, sim, percurso sim, de trabalho, sim, né, e residência, sim, acontece mesmo. Bom, vamos ver agora a matéria de Vinícius Ribeiro, que aborda um pouco mais sobre esse tema. São Paulo é uma cidade em que morrem, em média, 4,3 pessoas em acidentes de trânsito por dia. Na faixa de Gaza, território em constante conflito, a média é de 4,8 mortes por dia. A média de mortes em acidentes de trânsito brasileira é de cerca de 25 mil pessoas por ano, o que coloca o Brasil como o país mais violento no trânsito em todo o mundo. Uma das maneiras de evitar acidentes de trânsito é a direção defensiva. E hoje aqui conosco está o instrutor de direção defensiva, Luiz Fonseca, que vai nos mostrar algumas técnicas de direção defensiva. O tráfego brasileiro, ele é feito de muita confusão. O motorista brasileiro acha que dirige muito bem, mas na verdade não dirige. E aí a gente vai ver então detalhes que mostram as razões dos acidentes brasileiros acontecerem. Luiz, quais são os maiores crimes que o brasileiro comete no trânsito? Quais são os maiores motivos de acidente que o brasileiro comete no trânsito? Bom, existe uma estatística, né, que define quais são os motivos que geram os acidentes mesmo. O maior deles é velocidade. Pessoa em velocidade muito alta normalmente não consegue evitar o acidente. Se ela reduz a velocidade, ela vai ter uma condição muito maior de dominar o ambiente, dominar a situação e não ter o acidente. Você acha que o pedestre, assim, a ação do pedestre nas ruas, de às vezes não respeitar o local da faixa, contribui a esse número grande de acidentes? Olha, as ações do pedestre podem contribuir para o índice de acidente, mas o motorista tem que lembrar que o pedestre, ele não foi obrigado a fazer nenhum curso de pedestre e que a responsabilidade ela é total do motorista. Isso é uma coisa que no Brasil não se considera. A pessoa quer definir que um erro do pedestre possa ser o gerador de um acidente. Muitos dos acidentes, desses pequenos acidentes, acontecem com batidas traseiras, essa questão de o que está na frente freia, o que está atrás está muito colado e não consegue evitar o acidente. Que dica, qual é a técnica que um motorista tem que ter, tem que se atentar para evitar esse tipo de acidente? Quando a gente está em movimento, a gente tem que respeitar o que se chama por aí de regra dos 2 segundos. A regra dos 2 segundos é você manter 2 segundos do veículo da frente, em qualquer velocidade. Com isso, você tem tempo de frear e você não anda por isso mais devagar do que normalmente. O carro da frente passou por um ponto qualquer, uma árvore, um poste, uma placa. Você abre uma contagem, conta 1.000, 2.000 e passa pelo mesmo ponto.
Quando você passa pelo mesmo ponto depois de 2 segundos, se há uma emergência qualquer na frente, você tem tempo de frear, tem tempo de administrar a situação. Se você está menos de 1 segundo, você vai colidir no carro da frente sem chance de chegar com o pé no freio. Tanto em São Paulo como em outros cantos do Brasil, o principal problema do trânsito é a educação, pois somente através dela conseguiremos não só diminuir o número de acidentes, mas também desenvolver a sociedade brasileira. Eu sou Vinícius Ribeiro para o Pauta Aberta. Como o nosso repórter comentou sobre o comportamento, enfim, essas técnicas no trânsito, né? Manter a distância do veículo, na proximidade que você consiga ver o pneu, a frente, enfim, você acha que as autoescolas estão preparadas realmente para formar condutores? Não, de maneira nenhuma. Primeiro porque a autoescola ela leva o aluno a dirigir num espaço físico que ele é diferente do espaço físico que ele vai enfrentar no dia a dia, certo? Então, para evitar isso, ele precisaria ter um treinamento muito maior, diretamente nas vias públicas, em situações de chuva, em situação de neblina, porque após ter a primeira habilitação, quando está tendo a primeira habilitação, ele não tem confiança nem tem segurança realmente de transitar numa cidade como São Paulo. Ok. O Código de Trânsito Brasileiro, ele deixa bem claras as regras referentes a essas técnicas mesmo, de direção, colocar o veículo à direita ou à esquerda. Você acha que o Código de Trânsito Brasileiro, ele resolve a vida do pedestre, dos passageiros, enfim, de motoristas no trânsito mesmo? Olha, o Código de Trânsito Brasileiro é considerado um dos códigos de trânsito mais modernos do mundo. Só que, na verdade, o que está escrito no código geralmente não é praticado. Então, a questão do pedestre, por exemplo, né? Como eu disse para você, não é o pedestre que é o culpado ou o motorista que é culpado. É todo um contexto que nós estamos inseridos. Da mesma forma que o motorista muitas vezes para na faixa de pedestre, na maioria das vezes também o pedestre corta e passa no meio dos motoristas. Então, isso se define na educação para o trânsito, na forma do comportamento humano que se desenvolve no trânsito. Essa educação é uma responsabilidade de quem? É dos governantes, dos pais? É alguma coisa que você aprende ao longo da vida sozinho? Não. A criança hoje, né, determinada pela circunstância que nós vivemos, né, a educação começa desde a gravidez da mãe, porque a mãe dirige, na maioria das vezes, ou ela é uma pessoa que está em trânsito. Então, nos ônibus, por exemplo, tem assento adequado, assento especializado para gestante. Quando ela está dirigindo, ela tem que usar o cinto de segurança adequadamente. E agora, mais recentemente, uma nova norma foi instituída, que a criança não pode sair da maternidade se não tiver a cadeira adequada para transportar a criança. Então, ou seja, desde a concepção, né, até a morte, nós estamos num processo de constante inovação e renovação da educação. E esse número... A educação, então, cabe aos pais, né? Porque a criança imita o comportamento dos pais, e também a escola tem que ter a sua parte de complementação, porque a criança também vai para a escola ou no transporte coletivo, no transporte escolar, e ela tem que ser educada como ela vai se comportar nesse transporte, ou muitas vezes ela é levada pelos pais. E os próprios pais furam a fila, fazem fila dupla na porta da escola. Então, a educação consiste em todos os segmentos, tanto a educação formal dada na escola, quanto a educação familiar, aquela que vem do próprio seio familiar ou do berço da criança. Obrigada, Maria Tereza, pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço por vocês estarem tratando de um tema tão relevante e significativo para a sociedade. O Pauta Aberta fica por aqui. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.